Assembleia de Deus, harmonia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, fiquemos em pé e vamos fazer a leitura bíblica para meditarmos esta noite. Para nós é uma alegria estarmos aqui na presença de Jesus, para juntos meditarmos um pouco na sua palavra. Segundo o livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 33. Dos versos 1 até o verso 10. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Amém? Podeis sentar, queridos? Na verdade, eu iria ler o capítulo todo. São 23 versículos, mas eu me contive até o verso 10, embora iremos estar citando alguns outros versos que não lemos na leitura oficial. Portanto, queridos, todos nós sabemos que nós estamos aqui na presença de Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. Porque nada acontece, nada ocorre, principalmente neste ambiente, se não houver a presença de Deus. Nada acontece sem que haja a presença de Deus. Então, conscientes disso, nós iremos meditar um pouco acerca justamente da presença de Deus em nossas vidas e em nossos cultos. É o tema que nós iremos abordar esta noite. E aqui, essa passagem que lemos, refere-se a um dos momentos mais tristes e decepcionantes da história do povo de Israel, da história do povo de Deus. Principalmente no que se refere à teocracia, que é Deus no comando, Deus governando, Deus como governante, governo de Deus diante do seu povo. A reação e a resposta desse mesmo povo diante dessa teocracia, a gente vai perceber nesse texto
como foi que isso se deu. Porque a Bíblia vai dizer que foi Deus quem tirou o povo de Israel da terra do Egito, com um braço forte, inclusive. Deuteronômio, capítulo 26, versos 7 a 9, diz assim: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Portanto, aqui está uma passagem que refere-se a Deus governando o povo, Deus dirigindo o povo, bem como em seguida, quando eles se depararam de frente ao Mar Vermelho, e a Bíblia vai dizer que foi Deus quem fez o povo passar por dentro do mar com pés enxutos. Êxodo 14, versos 29 ao 31, vai dizer justamente isso. Os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Até aqui estava indo tudo muito bem. Deus governando e o povo obedecendo. Deus falando e o povo ouvindo. Deus guiando e o povo sendo guiado. Porém, a partir desse momento, o povo começa agora a entrar no caminho da murmuração. Murmuração contra Moisés, murmuração contra Deus. E a Bíblia diz que, ainda assim, Deus continuou realizando milagres no deserto, no meio do povo de Israel. Como a gente pode ver, ainda no deserto e com muita murmuração do povo, Deus ainda transforma águas amargas em águas doces. Êxodo 15, 22 a 25. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Veja que foi logo em seguida que eles saíram do mar. Viram todo aqueles sinais, aquelas maravilhas, as 10 pragas do Egito, o povo morto no mar ali, e o povo de Israel salvo das águas. Mas ainda assim Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Começou então o povo provocar Deus. Ainda no deserto e com muita murmuração, Deus, pela misericórdia dele, pela sua infinita bondade, ainda depois de murmurações, Deus envia codornizes e maná que descia do céu todas as manhãs. Êxodo 16, versos 11 a 15. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Mais uma murmuração. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Verso 31 ainda, do capítulo 16.
A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Deus não deixa faltar água. Deus não deixa faltar pão. Deus não deixa faltar carne. Glória a Jesus. E às vezes a gente se comporta igualmente ao povo de Israel, ainda murmurando, achando ruim, reclamando. Porque murmuração significa falar baixinho, falar entre os dentes. Sabe aquela coisa? Compreende? Ainda no deserto e com o povo ainda murmurando, Deus envia codornizes. Números capítulo 11, versos 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Olha o desprezo da expressão. Versos 18 a 20, ainda do capítulo 11 de Números. Deus dizendo: diga ao povo, santifiquem-se pela manhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor. Melhor dizendo, Moisés foi quem falou, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? É o crente que aceitou Jesus e diz assim: quando eu não era crente, eu não passava por isso. Né? Ele não vê Deus cuidando, não percebe Deus presente, abençoando, trazendo todo o suporte, mas ainda assim fica olhando, porque o povo de Israel começou a olhar para o populacho que estava no meio deles. No versículo 4 do capítulo 11. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida, da comida dos egípcios, e também os filhos de Israel. Então eles estavam olhando o povo e olhando para eles e dizendo: não é possível, mas não é que eles têm razão? Quase como que Asaf olhando para o ímpio e dizendo: esse infeliz tem tudo, eu não tenho nada, e eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Deus, e essa peste, né, irmão? Meu Deus, às vezes a gente tem esse sentimento, né? Não pode, irmão, não pode ter isso. São criaturas de Deus. Números ainda 11, versos 31 a 33. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Veja quantas aves, né? Todo aquele dia e toda aquela noite e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões. E as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes que fossem mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Meu Deus. Às vezes a gente está na bênção e não percebe que estamos na bênção. Ainda continuando no deserto, meu Deus, e com muita murmuração e discussão do povo desse povo de Israel, porque não tinham água para beber. Da primeira vez não tinham água, encontraram água amarga. Na segunda vez, eles não encontram água de forma alguma. E Deus manda que Moisés fale à rocha e dela Deus faz brotar água. Números capítulo 20. Verso 1 em diante. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo.
Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão. E diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Veja quanta coisa. Diante disso tudo, o povo de Israel chega agora de frente ao Monte Horebe, cujos estudiosos falam que é o mesmo Monte Sinai. E eles se acampam ali. A Bíblia diz que Moisés sobe para o monte para estar com Deus, para falar com Deus e ouvir Deus. Está lá em Êxodo 24, versos 12 ao 18. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Queridos, quando Moisés ainda se encontra com Deus, na presença de Deus, ele ainda está em cima do monte, lá conversando, Deus o informa que o povo havia se contaminado, se corrompido, havia pecado contra ele. Porque nesse ínterim, todo o povo de Israel, por causa da impaciência, se aproxima de Arão com uma proposta que não agradou a Deus. Você vai ver isso no capítulo 32 de Êxodo, versos 1 ao 7. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, porém, respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Então veja que nesse momento, amados, Deus fala para Moisés que ele iria eliminar, exterminar todo aquele povo. Diante disso tudo que nós vimos,
diante dessas maravilhas e sinais no meio do deserto que nós lemos, o povo continuava persistindo no seu pecado de murmuração, de falta de fé, de desvio de conduta espiritual. Porque como é que alguém experimenta Deus e lá na frente constrói um boneco, uma imitação de um bezerro de ouro e diz: foi esse boneco que me tirou do Egito? É muita capacidade, viu? E Deus, ele tem seu limite de longanimidade, de paciência. E aí, Deus fala para Moisés, e Moisés não concorda. Essa é uma parte maravilhosa da Bíblia. Capítulo 32, ainda, versos 9 a 14. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e esse que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Moisés coloca para Deus de volta. Deus diz: é o teu povo. Aí Moisés: não, é o teu povo, Senhor, não é meu não. Por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Até então, Moisés não sabia o que estava acontecendo. Ele está na presença de Deus em cima do monte. Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Olha o conselho de Moisés para Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre este povo. Veja só, amados. Nesse momento, Moisés e Josué descem do monte, se deparam com aquela cena, o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés imediatamente pega as tábuas da lei, quebra-as no chão, ao pé do monte, chama Arão a responsabilidade e, vamos ler, conforme os versos 9 a 14 de Êxodo 32, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Totalmente desnecessário. Não precisaria disso. Mas por causa da desobediência, da idolatria, do pecado de idolatria, chegou-se a esse extremo. E aí o que é que acontece? Em seguida, diante desse fato e de todos os demais que eu citei, Deus chega para Moisés, e agora chega na leitura que fizemos, capítulo 33 de Êxodo. E Deus diz assim: Moisés, eu decidi que eu não vou mais com vocês, não. Você percebe quanta coisa que eu fiz por esse povo? E como é que eu estou sendo tratado? Como é que eles me consideram? Esse povo é um povo de dura cerviz. É um povo teimoso. Esse povo, se eu prosseguir com vocês, eu vou acabar matando todo mundo aqui. Mas tem uma coisa, Moisés. Eu não vou, mas eu vou enviar um anjo, um representante meu, alguém que vai estar livrando vocês, não é? Porque eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou dar essa terra para vocês que manda leite e mel. Verso 1 da leitura, capítulo 33 de Êxodo, verso 1.
O Senhor disse a Moisés: suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Verso 2: enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Vocês todos vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Vocês serão vitoriosos diante dos inimigos de vocês, mas eu não irei com vocês. Então, queridos, diante desse fato, a gente precisa compreender que a maior necessidade de todo crente e da igreja do Senhor Jesus é da presença de Deus. É disso que precisamos. Aqui não nos referimos à presença onipotente de Deus, que é aquela em que Deus está em toda parte, em todo lugar. Como o Salmo 139 diz: para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? E ele disse: se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao céu, tu também estás lá. Se eu for até o mais profundo do mar, tu também estás lá. Essa é a presença onipresente de Deus. Mas aqui a gente se refere à presença manifesta de Deus. A presença da glória manifesta de Deus em nossas vidas. No meio, no culto, na nossa casa, por onde a gente andar, a presença de Deus precisa estar conosco. E é isso que Deus quer. Porque por causa do pecado, Deus saiu do meio do povo. E a Bíblia diz que o que nos separa de Deus é justamente as nossas iniquidades, os nossos pecados. Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, a murmuração é um dos maiores pecados que alguém pode cometer diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 10 e 10, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Filipenses capítulo 2, verso 14, façam tudo sem murmuração e sem contenda. É o que a Bíblia diz, sem discussões. Então perceba que enquanto o pecado não for tratado, Deus não pode se fazer presente no meio do seu povo. É preciso haver reconhecimento, confissão de pecado, arrependimento, para que haja a conversão, que só pode acontecer através da fé e do arrependimento. Então, quando, por exemplo, Josué estava guerreando com o exército de Israel contra um pequeno exército de uma cidade chamada Ai, o povo começou a perder aquela guerra. O povo de Israel era muito maior do que aquele povo. E aí Josué se inclinou diante de Deus, chamou os anciãos para perto de si, orou e disse: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que a gente está perdendo essa guerra? Josué capítulo 7, versos 10 a 12. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou. Simples a resposta. Eles quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Deus não compactua, amados, com esse tipo de coisa. Então, diante de todas essas provocações, Deus decide não caminhar mais com o seu povo. Que triste, foi como dissemos no início, uma das passagens mais tristes da Bíblia é essa, que vai dizer:
Deus decidindo, não vou mais andar com você. Você imagina que é um amigo seu, próximo, que você tem grande estima e admiração, chegar para você e dizer assim, eu não vou andar com você mais não. Olha, nem um ligue para mim, não mande WhatsApp, não converse nada, nem no Message, nem no Instagram, não faça nada, eu não quero saber de você. Misericórdia. Foi assim que Deus disse ao povo de Israel. Então, no nosso culto pessoal, muitas vezes a gente provoca o afastamento da presença de Deus por causa das nossas transgressões. Coisas que parecem simples. Coisas que a gente guarda mágoa no coração. A gente fica bochechudo, como se diz, né, com o outro. A gente fica meio torto com o outro. E aí entra pelo caminho da murmuração, das insatisfações, dos caprichos, das reclamações. Ah, porque tem que ser desse jeito, tem que ser assim, né? Muitas vezes a gente fica desse jeito. E quando isso sai do nosso controle, porque às vezes o Espírito Santo ele quer fazer a obra, ele quer fazer o trabalho, principalmente na nossa vida e na liturgia do nosso culto, por exemplo, aí a gente pode ficar assim, meu Deus, não estou gostando disso, está fugindo do controle, eu não pensei sobre isso. Deus é quem é o dono da igreja, o Espírito Santo é quem quer trabalhar na sua igreja. Glória a Jesus. E aí a gente fica, eu não gostei desse hino, não gostei dessa palavra do pastor Isaac. Pastor Isaac parece que não orou muito hoje não. Né? O som não estava legal, o ar-condicionado está muito frio ou está muito quente, parece que o irmão esqueceu de controlar. A gente fica arrumando coisas para ficar murmurando. E aí, essa passagem que a gente leu, mostra-nos que Deus, apesar, como eu dissera, de ser longânimo e paciente e misericordioso, benigno conosco, mas Ele tem um limite diante das nossas provocações, dos nossos queixumes, das nossas exigências, né? Insatisfações até. E o pior ainda, a pior coisa é que a gente pode pensar a inexistência da presença de Deus numa hora dessas. Imagina o que é uma família sem a presença de Deus, amados. Misericórdia. Imagina que quando, por exemplo, no nosso culto, a gente não está de acordo com a palavra, a gente não está sentindo nada, a gente não está ligado em Deus, a gente não está com o nosso espírito testificando com o Espírito Santo de Deus, que somos filhos de Deus, muitas vezes as nossas músicas perdem um sentido. A gente está aqui quase como que mecânicos muitas vezes. Eu falo por mim, eu não posso entrar por esse caminho da prática, da coisa mecânica, sabe, amados? E aí a presença de Deus, a gente começa, quando perde ela, quando Deus se afasta de nós, a gente começa a perceber que as orações não são ouvidas, as coisas não acontecem, corações não se derretem diante de Deus, as pessoas não sentem a glória de Deus, e aí não há arrependimento, não há contrição, não há choro, não há pedido de perdão. Uma igreja sem a presença de Deus é uma coisa muito triste. E quando eu falo igreja, eu falo de pessoas, porque eu sou igreja, você é igreja, sabe? E a gente precisa viver uma vida de santidade, de intimidade com Deus. Não uma vida prática, uma vida acostumada, aquela coisa mecanizada, não. É bem verdade que tem muita gente que não faz barulho de nada, é quietinho na dele, mas a presença de Deus é grandiosa na vida dessa pessoa. Glória a Jesus. Isso é uma verdade. Porque o conceito que a gente tem muitas vezes da presença de Deus é quando tem aquele estardalhaço, aquela zoada, aquela coisa toda, e pega a cadeira, sai correndo no meio da igreja com a cabeça cheia de cadeira e tudo mais, passa por baixo do banco e se levanta. Isso não é presença de Deus. A presença de Deus é quando você ouve a palavra, você entra em contrição e revisita a vida espiritual e pergunta a Deus: Senhor, eu preciso melhorar, me ajude, me ajude.
Capítulo 4 de 2 Reis, uma mulher conversava com seu marido sobre um homem de Deus que passava pela frente da casa dela. Ele não precisou dar nenhuma profecia, ele não precisou falar línguas, ele não precisou fazer nada, somente a intimidade que ele tinha com Deus era perceptível. E aquela mulher com seu marido começaram a observar, dizendo: esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. E aí, se a gente fosse analisar, por exemplo, a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, seguindo a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Esmirna, que tinha no meio alguns infiltrados judeus que queriam colocar, impondo ali rituais judaicos. E aí, Jesus chama aquela igreja de sinagoga de Satanás. A igreja de Pérgamo, que mantinha a doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira, que mantinha a doutrina daquela mulher que se denominava profetisa. A igreja de Sardes, que tinha a fama de estar viva, mas que estava morta, porque realizavam obras que não eram íntegras diante de Deus. A igreja de Filadélfia é a única das 7 igrejas da Ásia que não recebe repreensão de Jesus. Mas a igreja de Laodiceia, aparentemente bem instruída, doutrinada, porém vivia uma vida artificial, um evangelho superficial, sem intimidade profunda com Deus e com Jesus. Meu Deus, era uma igreja morna, que ostentava a sua riqueza, a sua sabedoria, seu conhecimento, seu nível de teologia, de musicalidade, de conhecimento da homilética, da hermenêutica, tanta coisa. Mas, apesar de não ter sido repreendida por Jesus, por não seguir outra doutrina e não abandonar a doutrina de Jesus, mas essa igreja não desfrutava da presença de Jesus. Não desfrutava. E às vezes eu me encontro assim. Eu não sei se você já orou alguma vez pedindo a Deus: Senhor, eu estou me sentindo só. Eu não sei se você já se sentiu assim, de dizer: Senhor, me ajude. Fala comigo, conversa comigo. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o Senhor. Essa sede. Eu já orei assim, eu já pedi: Senhor, eu estou com saudade. Saudade. E aí me derramo diante de Deus, e aí Deus diz: não, eu estou aqui. É você que está meio distante, né? As preocupações da vida levam-nos a perder essa presença muitas vezes. E a gente passa o dia sem sentir a graça, sem louvar ao Senhor, sem ler um versículo, sem meditar, sem agradecer, principalmente. E levamos a vida assim, às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana. Não podemos fazer isso, amados, porque a coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E essa igreja de Laodiceia, tudo funcionava direitinho, mas Jesus chegou para dizer: vocês estão me deixando fora do culto, eu estou batendo a porta. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou congregar com vocês. Apocalipse 20, versos 20 a 22. Então, queridos, o verso 22 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que é. Então, não vale viver uma vida sem Jesus, sem a presença de Jesus. Porque, segundo o texto que a gente leu, o povo ouve sobre esta má notícia de que Deus não iria mais estar com eles, e imediatamente eles caem em pranto e se arrependem. Versículo 4 do capítulo 33 de Êxodo. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear. E esse é justamente o primeiro aspecto que a gente pode perceber nesse texto. Porque a primeira coisa que a gente precisa agir como forma é reconhecer que a gente precisa de uma aproximação de Deus, da presença de Deus, que se torne isso uma necessidade para a nossa vida. E aí, quando a gente reconhece isso,
o Espírito de Deus que habita em nós, que se entristece muitas vezes quando a gente peca diante do Senhor, Ele nos traz a consciência disso até que a gente se arrependa. E a gente não pode procrastinar muito isso, deixar isso muito distante, porque pode se tornar uma mente cauterizada, ao ponto de a gente se acostumar com a distância entre eu e Deus. Isso é que é perigoso. Isso que é perigoso. Mas o que é que fez Deus sair do meio do seu povo? O pecado. Versículo 3, porque eles são um povo teimoso. E Deus propõe duas coisas boas. A primeira proposta de Deus, versículo 2. Eu enviarei um anjo adiante de vocês. Um anjo pode representar para muita gente uma coisa boa. Tem muita gente que se conformaria de verdade com a presença de um anjo. Ah, tá ótimo, Senhor. Beleza. Ah, só assim eu não vou estar só, né? Pelo menos tem um anjo. Seria maravilhoso, pelo menos um anjo. Mas Moisés percebeu que o anjo não substituiria a presença de Deus. A segunda proposta, Deus promete também que daria vitória ao seu povo. Ainda versículo 2. Eu expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Mas a gente precisa ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus, como o povo fez. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. E aqui a gente precisa fazer uma observação. O pecado aqui não é pelo uso das joias. Não se trata de, porque está com joias, está em pecado. Não. O que Deus está dizendo aqui é que todo o povo deveria se afastar daquilo que foi o recurso que eles utilizaram para pecar contra Deus, que foram as joias que eles construíram pelo buril, um bezerro. E Deus diz, olha, se afasta disso que tem provocado o distanciamento entre você e mim. E o que é que poderia ser as nossas joias hoje? Poderia ser uma amizade que às vezes nos afasta de Deus. E Deus poderia dizer aqui, olha, tirem de você essa amizade, para que eu saiba o que eu vou fazer com você. Pode ser uma forma que a gente vive, pode ser o mau uso do celular, e Deus dizer, tire isso, se afaste disso, porque é isso que está fazendo você perder a comunhão comigo. E aí a gente precisa fazer uma autoanálise esta noite para pensar, meu Deus, se você fizer uma busca lá no seu telefone e perguntar a ele lá, quanto tempo eu fiquei no Instagram, no Facebook, na internet, navegando, ele vai dizer, você passou 8 horas, 6 horas, 7 horas, e você nem percebe. E eu nem percebo muitas vezes, fica lá o dia todinho. E a presença de Deus esquecida. Meu Deus. A gente vai encerrar, né? Meu Deus. Então, tudo que foi o motivo para a queda, para a razão do fracasso, aquela ponte de contato que culminou na rebelião e do abandono, que resultou no abandono de Deus, é preciso a gente romper, quebrar, destruir, se afastar, abandonar, não andar mais nessa prática. O povo de Israel foi pecando insistentemente contra Deus, como a gente viu, insistentemente. E Deus dizendo, não faça isso, não faça isso. Isso foi enchendo o cálice da ira de Deus. E o que aconteceu em seguida foi que Moisés, como líder do povo, saiu para buscar e orar a Deus. Versículo 7 da leitura. Ele foi o primeiro a sentir aquele fardo. E ele foi orar a Deus. Se retirou. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Então veja, Moisés costumava. O versículo diz que ele costumava pegar, armar a tenda para estar diante de Deus. Porque ele era frequentemente
havia sempre entre eles um diálogo, uma comunhão. Frequentemente ele buscava a presença de Deus. E aí, ele amava isso. Versículo 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava a Deus. Então o Senhor falava com Moisés, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Veja o que é, como que vive uma pessoa que busca ter a presença de Deus na sua vida. Deus o tem como amigo. E a gente se torna amigo de Deus. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. A intenção justamente com isso era motivar outras pessoas a buscar a Deus também. Ele ia à frente, fazia o que deveria ser feito, buscava a Deus e saía. E aí a gente vê que Moisés tinha de fato intimidade com Deus. Se a gente for ler mais, e aí, não é? Jesus. A presença da nuvem representava a presença de Deus. O povo via isso. Imagina a alegria do povo em Deus se fazer presente no meio deles. Imagina o povo achando que estava tudo bem, mas no versículo 14, Deus responde: a minha presença, depois de tanta insistência, olha, tá bom, eu vou com você, eu vou te dar descanso, já que você é meu amigo, já que a gente conversa. Porque depois daquela conversa, Moisés saiu, foi orar, disse: meu Deus, eu não estou convencido com isso. Eu não estou convencido disso. O Senhor vai de fato mandar um anjo, tem certeza, Senhor? Tá bom, Moisés, a minha presença vai com você. Então a reação de Moisés foi imediata, verso 16. Aliás, verso 15 ainda. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Porque Moisés quer mais. Ele anseia por mais. Verso 18. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a sua glória. Deus disse: tá bom, eu vou com você. Ele disse: então, já que você, Senhor, né, resolveu ir com a gente, deixa eu explorar isso aqui mais um pouquinho. Me mostre a sua glória. Eu quero experimentar isso. Eu quero mais intimidade. Eu não quero me conformar com a presença de um anjo. Eu quero a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero a tua presença. Glória a Deus. E Deus no versículo 19 vai dizer a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 20. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Meus queridos, que privilégio. E que privilégio da igreja, que vai ver a face de Deus. Se você buscar a presença de Deus, se você orar a Deus, se humilhar diante de Deus, você não vai ver Deus pelas costas, você vai ver a face de Deus. Jesus disse: aquele que vencer vai se sentar comigo no trono, juntamente com meu Pai. E será um único Deus, um só povo. E a gente vai ter intimidade para sempre com Deus. Mas a gente já pode começar a desfrutar isso de agora. Já de agora. Amém, queridos? Então, finalmente, o que a gente precisa entender, querido Abraão, Ré menor, é que a presença de Deus na vida de um simples mortal como eu e você, a gente precisa entender isso como sendo um privilégio inimaginável. Você sair daqui depois desse culto e dizer: Senhor, como pode eu,
um ser de barro tão frágil, e o Senhor morar em mim, e a tua presença ir comigo, para onde eu for, o Senhor vai junto, sabe? O que a gente não pode fazer é replicar essas coisas que Israel fez. A gente não precisa entrar pelo caminho de desafiar a Deus o tempo todo, de provocar a Deus o tempo todo, com as nossas murmurações, insatisfações, queixumes, caprichos, reclamações, essas coisas todas que faz a gente ficar chateado, sabe? Exigentes. Porque a única coisa que nos faz estar vivos chama-se a misericórdia de Deus. Como está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aí Deus poderia ter exterminado de fato todo o povo no deserto, não somente aquele povo, mas a humanidade inteira, e fazer tudo de novo. Mas o seu amor excede a sua ira. Diga amém. Então que a gente possa ter zelo com as coisas de Deus, que a gente possa ter cuidado para não entristecermos o coração de Deus, que a gente possa andar com intimidade, buscando a glória e a presença do Senhor, hoje e sempre. Amém?